Aleluia, boa noite, CCC. Boa noite. Dá mais uma vez boa noite, agora pro vizinho do outro lado agora, dá uma boa noite para essa pessoa. Isso, glória a Deus, como é bom estarmos aqui. Deixa eu te falar, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de pregar aqui pro culto da noite. De fato, eu estou tão animado em pregar culto da noite, que hoje de manhã eu preguei a manhã inteira falando da noite. Dando boa noite, falando essa noite. Eu estava muito animado de estar aqui. Glória a Deus, que bênção estarmos aqui. Quero ouvir mais uma vez a alegria e o coração desses irmãos amados que vão descer as águas aí. Quem vai ser batizado nas águas essa noite? Glória a Deus. Que privilégio nós temos de estarmos aqui nessa noite tão especial para ver esses irmãos descendo as águas, para ver esses irmãos tomando essa decisão tão importante nas suas vidas. Deus é tão maravilhoso. Amados, olha, hoje nós estamos aqui para testemunhar a declaração pública de fé dessas pessoas que têm falado: eu quero andar com Jesus, eu quero continuar caminhando com Jesus. A gente tem um privilégio aqui essa noite de ser parte desse momento, esse momento que eles vão levar com eles pela vida toda. Amados, semana passada eu estava pregando aqui, preguei no final de semana passado e aí eu falei, o Brasil tinha jogado no sábado, empatado, aquele empate amargo. E aí, hoje eu vim pregar agora no domingo, o Brasil ganhou ali na sexta-feira. Falaram: e aí, pastor, você tá animado, vai falar do Brasil? Falei: não vou falar do Brasil. Eu posso usar esse tempo, que eu ficaria falando de Copa do Mundo, para coisas mais importantes. Por exemplo, a gente tá aqui nessa noite, que é uma noite de batismo nas águas. Então eu posso usar esse momento para falar exatamente do batismo nas águas que a gente vai ver aqui, que vai acontecer. Essa é uma noite especial de batismo nas águas, e esses irmãos que vão passar pelo batismo nas águas, eles vão viver um renovo na vida deles, eles vão experimentar esse renovo conforme eles passam nas águas. De fato, o batismo nas águas é uma decisão para arrependimento dos pecados, e eles estão aqui porque eles se arrependem da velha vida e querem nascer para essa nova vida, uma nova vida que eles vão andar em santificação. O Senhor vai abrindo esse caminho para eles andarem em santificação, algo que vai renovar a identidade deles. Então eles vão andando nessa nova identidade que o Senhor tem para eles, uma identidade que dá uma vida de liberdade, de libertação. Então é isso. Eu fiz essa piadinha ontem e hoje de manhã não podia deixar vocês de fora. Mas, amados, vamos falar desse momento de descer as águas, a noite de batismo nas águas, uma noite de descer as águas. De fato, esse tema das águas é um tema que a gente vê ao longo de todas as escrituras. É um tema tão importante, o Senhor sempre usa essa figura das águas para nos ministrar desde sempre. A gente vê que as escrituras começam lá em Gênesis 1, tudo começa antes da criação, fala que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E então a gente vai vendo essa figura das águas desde a criação, desde lá do início. O povo então de Deus, por causa do pecado, por causa das suas escolhas e más decisões, estava lá como escravos no Egito. O Senhor levanta Moisés, uma figura do Messias no Antigo Testamento, um libertador. Ele vai lá, conduz o povo saindo do Egito, e de repente eles estão diante do Mar Vermelho, diante das águas do Mar Vermelho, e é naquelas águas que eles atravessam para continuar e começar sua caminhada em direção à terra prometida. Então, mais à frente, agora liderados por Josué, quando eles estão no momento de herdar a herança, de herdar a terra prometida, eles vão entrar, então agora para conquistar Canaã, eles atravessam o quê? As águas do Rio Jordão. Então é ali quando eles estão passando ali, transitando pelas águas do Rio Jordão, que eles constroem altares ao Senhor, que o Senhor marca eles, fala com eles. E a gente vai ver nessa figura das águas e vai chegando no Novo Testamento. E agora a gente vê no Novo Testamento essa figura das águas em vários momentos através das águas do batismo. A gente vê na vida da igreja
o Senhor conduzindo a igreja, e da mesma forma que o Senhor foi marcando o seu povo através das águas de Gênesis, ao redor, né, do Pentateuco, dos profetas, agora no Novo Testamento, o Senhor vai usando a figura das águas para conduzir o povo, para marcar o povo e para marcar a sua igreja. E eu quero falar então, rapidamente, sobre alguns aspectos do batismo nas águas que a gente vê agora no Novo Testamento, com o Senhor conduzindo a sua igreja. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Conforme você vai abrindo, eu vou dando um contexto aqui. A gente vai seguir 3 apóstolos de Jesus aqui. A gente vai seguir 3 apóstolos do Senhor no livro de Atos, para entender um pouco essa figura das águas na igreja. E o primeiro que a gente vai ver é Filipe. Filipe, ele é transladado pelo Senhor, ele é enviado pelo Senhor. O Senhor coloca ele no lugar certo, na hora certa, para pregar o evangelho para uma pessoa. Uma pessoa que estava com seu coração pronto para receber as boas novas. Uma pessoa que o Espírito Santo já estava fazendo a obra. E de repente o Senhor coloca então Filipe ali, para que falasse para ele, para que pregasse para ele, para que ele pudesse se converter e conhecer a vida que o Senhor tinha para ele. Então ali a gente vai ver a partir do versículo 36 de Atos 8, que fala o seguinte: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então o Senhor colocou, o Espírito Santo trouxe Filipe para aquele lugar onde esse eunuco estava passando. E esse eunuco estava numa carruagem lendo o texto de Isaías 53. Quem estava no culto hoje de manhã, a gente falou como esse é o capítulo mais messiânico do Antigo Testamento. Então é um capítulo que está apontando para o Messias, um capítulo das Escrituras que estava falando que viria um Salvador. E Filipe está ali vendo que esse homem estava pronto e começa a falar e explicar para ele sobre quem era o Messias, sobre quem era Jesus. E esse homem então estava numa carruagem, lendo, e o eunuco estava lá, correndo do lado dele. Olha aí, eu treino todos os dias para o que o Senhor me coloque nessa pregação. Quem sabe o Senhor me translada para algum lugar algum dia. E ele estava lá. E aí então, esse homem com o coração quebrantado falou: eu quero descer essas águas. E aqui a gente vê o primeiro aspecto das águas do batismo sendo expressos no Antigo Testamento, que são as águas para conversão. Essas águas do batismo, elas representam uma mudança de vida, uma transformação. De fato nós sabemos e nós falamos isso, que o batismo nas águas pode ser resumido de uma forma: alguém que está sendo sepultado para a velha vida e nascendo para uma nova vida. E é isso que acontecerá essa noite com cada um desses irmãos amados. Eles vão morrer para a velha vida e vão nascer para a nova vida. Podemos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Irmãos, uma conversão, uma mudança de rumo. No batismo, o ser humano ele se torna propriedade de Cristo. O nome de Jesus Cristo é falado sobre todo aquele que passa pelo batismo. Daquele momento em diante, ele passa a pertencer a Cristo. Ele é arrancado do poder do mundo e torna-se propriedade de Cristo. Quem passa pelo batismo, quem passa por essas águas, já não pertence mais ao mundo. Mas agora ele se relaciona com o mundo sempre através de Cristo. A partir de agora, a sua perspectiva, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, sempre será passando através de Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E muitas vezes, eu e você, que já passamos pelas águas. Quem aqui já passou pelo batismo nas águas? Levanta sua mão, faz uma festa aí. Quem? Glória a Deus, que bom que já passamos, que bom que vivemos esse dia. Nós precisamos nos lembrar daquilo que deixamos nas águas.
Nós precisamos nos lembrar daquilo que foi enterrado, para que essas coisas não tomem mais espaço novamente na nossa vida. Não sei você, eu não vou falar sobre você, eu vou falar sobre mim. Constantemente eu vejo o movimento do zumbi querendo aparecer no meu dia a dia, que é algo que estava morto tentando sair do cemitério. Uma forma de pensar, uma atitude, o ser dominado pelas emoções. E de repente coisas que eu havia enterrado aqui nessas águas, elas estão tentando botar a mãozinha para fora. E nós precisamos nos lembrar que a obra de Cristo na cruz, ela foi de uma vez por todas. E quando Satanás vem com essas tentações, tentando me seduzir para eu voltar para aquela velha vida, para aquela antiga forma de pensar, eu falo, não, eu já não sou mais essa pessoa. O que acontece é que muitas vezes a gente permite um engano entrar na nossa mente, falando assim, eu sou assim mesmo. Eu parei de fazer aquilo, eu parei de falar daquela forma, eu deixei aquilo um tempo, mas eu sou assim. Amado, não sou. O antigo eu era assim, mas aquele antigo eu já não existe mais, ele morreu. Eu sou uma nova pessoa. Eu não vou cair nesse engano. Irmãos, eu não quero ser como Jonas, que começa a sua história amargurado com Deus, porque ele não concordava com aquilo que Deus queria fazer em Nínive. E aí ele passa por um quebrantamento, e que quebrantamento, né? Você passar 3 dias, 3 noites na barriga de um peixe, ser vomitado numa praia, falar ok, agora eu vou. Aí viaja, vai lá, chega no lugar, prega. E depois de todo esse momento de quebrantamento, depois de toda essa obra, de tudo aquilo que aconteceu, de toda essa história, como que ele termina a história dele? Amargurado por não concordar com aquilo que Deus queria fazer. E como é fácil perdermos nosso quebrantamento. Como é fácil permitirmos pensamentos antigos voltarem a ganhar espaço. Abra suas mãos onde você está. Eu creio que essa noite o Senhor Jesus está aqui para extirpar das nossas mentes a velha forma de pensar. Eu creio que o Senhor quer remover para longe de nós aquela velha maneira de sentir. Pai, em nome de Jesus, essa noite eu me arrependo, Senhor, do velho homem. Eu viro as costas para Ele. Eu sou um novo homem. Eu declaro a nova vida que Cristo tem em mim. Eu viverei essa nova vida no nome de Jesus. Se você crer comigo, diga amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Por isso, amados, eu quero falar isso para vocês que vão descer as águas aqui hoje. Talvez você veio até aqui falando, caindo em pensamentos enganosos, pensando, ok, eu estou aqui na igreja, eu estou passando por essas etapas, mas eu nunca vou ser daquele jeito, eu nunca vou ser como aquela pessoa. Você nunca vai ser mesmo, mas a pessoa que vai nascer daqui a pouco, ela está totalmente liberada para ser a versão que o Senhor falou lá do céu que você seria. Então a partir de agora, o seu modelo de si mesmo é aquele modelo da ótica celestial. Você vai se olhar no espelho, você não vai se enxergar como você se enxergava até agora. Você vai se olhar no espelho e você vai enxergar o que Deus enxerga em você. E é nesse padrão que você vai andar a partir de hoje, no nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso no nome de Jesus para a sua vida. Pastor, por que essa mensagem? Porque a morte do velho homem, ele é um pré-requisito para o batismo nas águas. A morte do velho homem é o que Jesus falava e que Nicodemos não podia entender. Como assim me convém nascer de novo? Ele desafia a lógica humana. Por isso que nós precisamos entender no Espírito. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo escreva isso no nosso coração, marque isso. Por isso nós precisamos constantemente, diariamente, nos lembrar daquilo que Ele está falando conosco. Mas a morte do velho homem é também
a consequência do batismo nas águas. Da mesma forma que é um pré-requisito, eu preciso estar tomando essa decisão de morrer para a velha vida. A partir da hora que eu passo pelo batismo nas águas, o Espírito Santo, ele me libera. E agora ser um novo homem vai ser uma consequência dessa minha nova vida, dessa capacitação. Eu amo essa frase que fala: tudo aquilo que as Escrituras exigem de mim, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus me capacita para viver. E é isso que eu viverei a partir de agora. Porque essas águas, elas são umas águas que me permitem, e permitem todos aqui, todos nós somos iguais debaixo dessas águas. Eu falei que a gente ia acompanhar 3 apóstolos aqui, nas suas experiências, em algumas experiências com a igreja no batismo nas águas. Pula aí a sua Bíblia algumas páginas à frente e vai para Atos capítulo 10 agora. Atos 10, a gente vai ler os versículos 44 a 48, mas eu vou te dar um breve contexto aqui. Aqui o que está acontecendo é que um anjo aparece para esse homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era um centurião romano, ou seja, diante dos judeus ele era um gentil, ele não era um judeu. E esse anjo ministra a vida dele e fala para ele para que chamasse Pedro. Então ele manda alguns homens, manda alguns dos seus soldados que fossem e chamassem Pedro. E Pedro então é chamado para vir para a casa de Cornélio. Quando ele está no caminho da casa de Cornélio, o Senhor dá uma visão para ele. Mostra um lençol, fala sobre purificação e começa a preparar o coração de Pedro para aquilo que ele experimentaria aqui nesses versículos. E agora, a partir do versículo 44 de Atos 10, Pedro está então na casa de Cornélio, pregando diante de muitos gentios, pessoas que até então, elas não eram incluídas à mesa, eles não eram incluídas nas reuniões dos judeus. E Pedro está pregando, e o versículo 44 diz: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E aqui, a gente percebe, através dessa experiência, que essas águas são as águas para inclusão. O Evangelho é para todos. Olha só, os judeus, eles ficaram admirados. Como é que esses daí estão sendo cheios do Espírito? Como é que eles estão recebendo a palavra? E Pedro, a quem o Espírito Santo já estava preparando o coração, Deus já estava conduzindo a situação ali, falou: olha, a gente não pode negar as águas para eles, porque se o Senhor os salvou, se o Espírito Santo os encheu, agora nós somos todos iguais. E eu quero te falar, esse é um dos aspectos que eu mais amo a igreja de Cristo. Porque em qual outro lugar há uma mesa tão igualitária como essa? Amados, aqui não importa de onde viemos, aqui não importa onde moramos, aqui não importa a nossa história, aqui não importa o que temos ou deixamos de ter. Diante de Cristo, nessa mesa, debaixo dessas águas, nós somos todos um só corpo. Recentemente eu e a Tari, a gente foi convidado para ir pregar numa conferência de casais. E a gente foi lá para ministrar sobre casamento. E conforme a gente estava chegando lá na igreja, me deu um clique. Eu falei: Tari, vamos abrir a nossa mensagem nos apresentando um de cada vez e comparando os nossos contextos. E aí a gente foi então se apresentando assim. E aí eu fui falando, oi, eu sou o Tiago, eu nasci numa família que não era crente. E a Tari: oi, eu sou a Tari, eu nasci numa família crente. Nasci lá, os meus pais eram membros fundadores da igreja que eu participo até hoje há 40 anos. Aí eu falei: eu nasci e cresci numa família humilde. E estudei minha vida inteira em escola pública. Eu nasci numa família que tinha boas condições financeiras e estudei numa das melhores escolas de Curitiba.
E a gente foi se comparando nos contextos e as pessoas foram ficando admiradas de como a gente era diferente. E a gente falou, e agora a gente é casado. E como que duas pessoas tão diferentes, com contextos tão diferentes, poderiam se encontrar, se não na igreja? Porque aqui na igreja, desde que eu me converti na minha adolescência, nunca houve uma separação falando, não, você não pode ser amigo da Tari, porque ela é de uma classe social diferente. Na verdade, eu fui descobrindo depois. Ela sempre foi muito gente boa, ela não parecia riquinha. Amados, essa noite, essas águas, elas declaram uma coisa. Não importa de onde cada pessoa que chegou aqui, o que ela carregou até aqui, quais foram as bagagens delas, quais são suas histórias, de onde elas vieram, qual bairro elas moram. Essa noite, essas águas, elas vão declarar uma coisa: todos nós somos irmãos. Essa noite, essas águas, elas gritam algo para você. Você tem um pai, você tem uma casa, você tem uma herança. Era isso que Pedro estava aprendendo na casa de Cornélio. Ele é o Deus Pai de todos nós temos o mesmo Pai, por isso somos todos irmãos. É por isso que a gente chega na igreja, a gente olha para um para o outro e fala o quê? A paz do Senhor, irmão. É por isso que todos nós estamos na mesma casa e celebramos. Por quê? Porque essa água, ela faz de nós todos, ela inclui a todos, ela inclui até aqueles mais improváveis. Quem sabe você está aqui e você está nos visitando, você veio ver o batismo de um amigo, de um familiar. Talvez você tenha até vindo à igreja procurando algo, mas você olha para a sua história, você olha para você e você fala, não pastor, você está falando isso porque você não conhece a minha história, você não sabe o meu contexto. A minha história é muito pesada. Deixa eu falar do meu primo. Eu tenho um primo que ele até, alguns irmãos aqui conhecem ele, porque logo na época que eu me converti, eu e minha família se converteu, a gente começou a trazer os nossos familiares e tal, e eu orava pelo meu primo para que ele viesse, e o meu primo não queria. Meu primo, ele era bem conhecido aqui no bairro Alto. De fato, graças a eu ser primo dele, eu deixei de ser roubado aqui no bairro algumas vezes. Já aconteceu, eu estava andando a pé, às vezes até voltando da rede jovem, adolescente, voltando a pé, embora, depois, tarde da noite, o pessoal vinha assim, me abordar e chegar a falar, não sei o que, daí que você tem, me dá a carteira, deixa eu ver se tem dinheiro e tal. Eu ia pegando e falando, olha, por acaso, eu não vou falar para não expor, mas por acaso você não conhece o fulano? Por quê? Eu sou primo dele. Cara, fica na paz aí, desculpa aí. Quer uma oferta? Não, brincadeira. Mas quase isso. E aí, a primeira vez que eu trouxe meu primo, foi a situação seguinte. De sexta-feira para sábado, o meu primo, ele que não tinha 18 anos de idade ainda, era menor de idade, ele e um amigo dele pegaram um carro do pai do amigo dele, seu pai do amigo saber, e saíram fazer uns fervos aí pelo bairro Alto. Viram um grupo de jovens e falaram, vamos dar uma atropelada nesses caras? E foram e bateram com o carro nesses caras. E deram coisa... E alguns reconheceram. O que ele não sabia é que eles tinham acertado o carro num cara que era um dos traficantes aqui do bairro Alto. E aí no outro dia já estava espalhada a mensagem que queriam matar ele, que ele ia morrer e tudo mais. E aí o que sábado à noite ele fez? Ele veio comigo para a igreja. Aí ele veio para a igreja no sábado à noite na rede jovem. E a gente sentou aqui. Aí a gente estava lá sentado, de repente eu vejo meu primo ficando branco e escorregando pela cadeira, assim, escorregando pela cadeira. Eu falei, cara, o que foi? Você está passando mal? Ele, não, olha só quem está aí. Quem estava lá era um dos caras que ele tinha meio acertado o carro, que estava querendo matar ele, porque esse cara também tinha um primo. E o primo dele também estava vindo na rede jovem. E também tinha convidado ele para vir. E aí, de repente, tá o time de intercessão da rede jovem orando para que as pessoas não se enxergassem, para que não desse zica. Aí esse meu primo, então, ele foi enviado pelos seus pais para morar com a avó no interior do Paraná, porque já não estava mais seguro aqui. Lá no interior do Paraná, ele arranjou uma briga um dia. E quando a briga já estava separando, ele abaixa, o pessoal está vindo embora, ele abaixa, pega um pedaço de tijolo e manda assim no meio da galera. E ele acerta quem? O traficante da cidade interior do Paraná.
Na manhã seguinte ele está na casa da avó dele, a avó dele fala assim: meu filho, tem uns amigos seus que estão ali na porta e vieram conversar com você. E ele vai ver os amigos dele. Quando ele abre a porta para ver os amigos, na verdade eram os amigos do traficante de quem ele tinha acertado o tijolo. O cara veio com uma faca, deu uma facada, ele fez assim, tomou a facada aqui, foi pro hospital, ficou no hospital e por poucos milímetros, a faca entrou no único lugar que ela podia entrar aqui, entrar e sair sem matar ele. Aí ele volta para cá, fugido agora dos traficantes de lá. E então assim, essa foi a história do meu primo, e ele foi uma história bem, bem difícil. E amados, há uns 2 anos atrás, eu recebo uma mensagem do meu primo. Uma mensagem bem inusitada. Ele falou: primão, quero te mandar aqui o convite, porque eu tenho ido numa igreja aqui perto de casa. O Senhor tem feito uma obra na minha vida e eu quero te convidar para o meu batismo nas águas. E aí eu fui lá, estive lá, fui no culto do batismo nas águas dele, e ele estava lá, e cara, ele entrou, o pastor dele chamou, um pastor que está acompanhando ele de perto e tudo mais, conhecendo toda a história dele, conhecendo todo o contexto. Quando estava lá, chegou a vez dele batizar. Vocês vão ver aqui como é o batismo, e uma liturgia similar, mas na hora do meu primo, ele batizou meu primo levantou, fez aquela festa, ele mandou meu primo para debaixo das águas de volta, e ele foi assim, sério, foi umas 7 vezes ali. Porque tinha alguns velhos homens a ficarem debaixo das águas. Mas sabe o que é legal hoje em dia? Meu primo manda áudio, e ele manda áudio falando que nem crente. Sabe? Falando que bênção, primão, e não sei o que, olha que legal e tudo mais. E se tem uma pessoa que eu achava que não ia ter mais jeito, era esse meu primo. Mas essas são as águas da inclusão. Quem sabe você tem alguém que a pessoa mesmo talvez não se imagina um dia vivendo para Jesus. Mas as águas do batismo são águas para milagre. Elas trazem aquele que estava perdido. E nós cremos naqueles que estarão conosco à mesa. Amados, o que aqueles judeus estavam experimentando lá, através de Pedro, na casa de Cornélio, era uma promessa que vinha lá desde o profeta Joel, que haveria um momento onde o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Até aquele momento, eles só conheciam o que? O Espírito vinha e se apoderava de um profeta, o Espírito vinha e se apoderava e descia sobre uma pessoa escolhida, e apenas aquela pessoa tinha acesso a esse poder. Mas graças às águas do batismo, agora, a obra de Jesus na cruz, o Espírito Santo de Deus, ele é liberado sobre toda a carne, e aqui todos nós estamos diante da mesma mesa. Quantos são felizes por isso essa noite? Glória a Deus. Nessas águas não há preferências. Amados, a gente viu sobre Felipe, numa expressão das águas para conversão. A gente viu com Pedro, numa expressão das águas para inclusão. Agora, avança um pouco mais a sua Bíblia aí para Atos 19. Atos 19. Vamos ler, por favor, os versículos 3 e 6, que agora a gente vai lá com Paulo. E vamos entender um novo aspecto aqui dessas águas. Atos 19, versículos 3 a 6 diz o seguinte: então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Agora, a gente vê Paulo já no seu papel apostólico, edificando uma igreja, numa viagem missionária. E ao edificar a igreja, ele vai falando sobre o batismo nas águas de Jesus, esse batismo que nós passamos, esse batismo que esses irmãos vão passar.
E agora as águas revelam algo, eles saem das águas, eles começam já o que? A falar em línguas e a profetizar. Eles começam a cumprir um propósito dentro da igreja. E essas águas são águas para propósito. Nós somos chamados para um ministério de afirmação. Olha só o que Paulo escreveria para essa mesma igreja, lá em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E ao sermos convencidos do pecado, nós nos convertemos da nossa velha maneira de viver. Então nós somos acolhidos, incluídos numa família da fé. E passamos a ser parte, irmãos, juntos desse mesmo Pai, nessa mesma casa, a experimentar dessa mesma herança. E agora, como membros inseridos nessa família da fé, nós somos chamados a viver um propósito de Deus. Abra suas mãos, você que vai descer as águas hoje. Eu quero te falar, essa noite, ao sair dessas águas, eu dei um olé em vocês, né? Falei, abra as mãos, todo mundo abriu e arrumou o cabelo. Essa noite, ao descer dessas águas, você vai ver o Espírito Santo confirmando em você um propósito de Deus. Você não está aqui à toa. Eu quero declarar até mais coisas na sua história que até agora você não entendeu. O Senhor vai falar com você e vai falar, eu vou usar isso para a minha glória. Você vai entender que você tem um papel, você vai edificar irmãos, você vai servir na casa, você vai levar a mensagem. Você nasceu para cumprir um propósito no reino de Deus. Essa noite não apenas nasce um novo homem, essa noite nasce um propósito no nome de Jesus. Quantos querem confirmar isso? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos ver o batismo nas águas como uma linha de chegada. Como se, ok, eu estava lá afastado de Deus, eu estava na minha velha vida e eu estava perdido. Então eu comecei a conhecer de Jesus, eu me converti e eu vim. E agora eu fui batizado nas águas e agora eu cheguei. Agora estou bem, estou salvo, acabou. Essas águas não são uma linha de chegada, essas águas são um ponto de partida. Deixa eu falar para vocês, foi muito massa até aqui, não é verdade? Mas só está começando, só está começando. É agora que a coisa vai começar a ficar boa. Nós nascemos de novo para termos um sentido eterno, para termos um propósito. Agora eu quero falar com a igreja, eu quero falar com aquele que já é batizado nas águas, eu quero falar com aquele que já tem o testemunho do Espírito Santo dentro de você. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero que essa pergunta fique batendo aí dentro. Quem aqui já é batizado nas águas? Levanta a mão e fica com a mão levantada. Você tem a convicção de que você está cumprindo o propósito para o qual o Senhor te salvou? Você tem convicção de que você está vivendo os seus dias afirmando o propósito que o Senhor plantou no seu coração no dia que você nasceu de novo? Pode baixar sua mão. Eu quero que cada um de nós, a gente faça essa pergunta essa semana. Eu quero que cada um de nós, a gente leve essa pergunta em oração essa semana. Eu quero que cada um de nós, a gente possa levar essa pergunta em discipulado. Quem sabe em breve você vai estar sentado com o seu discipulador, com o seu líder de célula, com o seu assessor. E eu quero que você leve essa pergunta no seu discipulado. Eu tenho cumprido o meu propósito, o propósito que Deus tem para a minha vida nos meus dias? Converse isso com o seu cônjuge. Fala, ok, a gente planeja as nossas férias, a gente paga as nossas contas, a gente cria os nossos filhos, a gente tem muita coisa aqui. Mas, e o propósito de Deus? A gente tem vivido o propósito de Deus? Eu quero que a gente faça essa pergunta para os nossos filhos.
Olha, eu tenho te levado para a escola, você tem estudado, eu te levo para o curso, então eu te levo para o inglês, eu te levo para o judô, eu te ajudo nisso e aquilo. Mas filho, filha, qual é o propósito de Deus para a sua vida nesses dias? Amados, o Senhor nos salvou para um propósito. Eu não fui renovado nessas águas, eu não fui liberto nessas águas, eu não fui salvo nessas águas só para ir para o céu. Porque se assim fosse, eu nem teria saído dela, já teria ido direto. O Senhor poderia ter me arrebatado, arrebatou Felipe para ir pregar, levou Enoque, poderia ter me levado. Se fosse para me levar, Senhor, manda uma carruagem de fogo, que se for para ir, eu quero ir com estilo. Mas amados, se aqui estamos, Ele fez com que eu nascesse de novo, para levar o reino e para pregar o evangelho. Nós nascemos, tudo que Deus criou, nasceu com um propósito. Um pássaro nasceu para voar. Um peixe nasceu para nadar. O sol nasceu para brilhar e para nos aquecer. Os brasileiros nasceram para torcer na Copa. Um cristão nascido de novo nasceu para testemunhar e manifestar o reino de Deus. Essas águas, elas revelam um propósito para as nossas vidas. Eu quero encerrar essa noite sobre as águas do Novo Testamento, que eu creio que são as águas mais marcantes do Novo Testamento. Está lá em Mateus capítulo 3, os versículos 13 a 17 falam o seguinte: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Amados, essas águas, elas reforçam a nossa identidade. Jesus ainda não havia pregado, Jesus ainda não havia feito seus milagres, Jesus ainda não havia reunido os seus discípulos, mas Deus Pai estava o afirmando: você é meu Filho amado. É isso que cada um desses irmãos vai ouvir dessas águas hoje: você é meu Filho amado. É isso que você pode ouvir essa noite diante desse altar. Porque quem sabe você está aqui hoje e você ainda está buscando ouvir essa afirmação. Deixa eu te contar uma coisa: todos nós aqui, nós fomos criados com o desejo de ouvir essa afirmação. Todos nós aqui temos uma necessidade de ouvir a voz de Deus nos falar: você é um filho amado, eu tenho prazer em você. É por isso que enquanto não encontramos a Deus, a gente procura preencher esse espaço vazio de diversas formas. A gente tenta preencher esse vazio com dinheiro, a gente tenta preencher esse vazio com os prazeres da carne, a gente tenta preencher esse vazio em várias respostas. E nenhuma delas será capaz de trazer sentido à nossa alma. Apenas a afirmação de Deus Pai nos falando que somos filhos será capaz de realmente trazer paz ao nosso coração. E essa noite, se você ainda não tem essa paz de sentir filho de Deus, de ter a certeza que é filho de Deus, e essa noite, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, você fala: olha, eu não sei o que seria de mim num próximo passo da vida. Eu não sei o que aconteceria comigo numa eternidade. Deixa eu te falar, existe uma eternidade. E deixa eu falar a boa notícia agora: existe uma maneira de você ter certeza do que acontecerá com você na sua eternidade.
Porque a todos aqueles que são chamados de filhos, eles serão recebidos pelo Pai na eternidade. E como eu posso ser chamado de filho? Como eu posso ser recebido pelo Pai na eternidade? Tomando uma decisão, fazendo uma declaração. Todo aquele que crê em seu coração e declarar com a sua boca, ele encontrará a salvação. Hoje, se você tomar uma decisão de crer no seu coração que Jesus Cristo é o Salvador, e você fizer uma oração declarando: eu declaro que Ele não é apenas um Salvador, Ele é o meu Salvador pessoal, eu aceito a obra dEle na minha vida. Essa noite você terá a certeza da salvação, e você poderá ir para casa hoje com a paz de ser recebido por Deus na eternidade. Quero convidar todos aqui a ficarem de pé no seu lugar. Por favor, não se movimente ainda, não ande ainda. Continue no seu lugar aí onde você está. Eu quero pedir a todos que estão aqui, aí no seu lugar, se você pode, abra suas mãos no seu lugar, como alguém que abre a sua vida, e feche seus olhos para você se conectar com o Senhor. Eu quero conduzir a igreja toda numa oração. Uma oração declarando Jesus como Cristo, como Senhor, como Salvador. É uma oração para aqueles que querem tomar essa decisão de aceitar a Jesus na sua vida, de ter a certeza da paz, de ser recebido por Deus Pai. É uma oração para aqueles que se afastaram de Deus e falam: eu quero voltar, eu quero retornar. Então, se esse é seu caso, não repita da boca para fora, repita com fé no seu coração. Então eu quero pedir a todos, se você pode, repita comigo, diga: Senhor Jesus, essa noite eu declaro que você é o meu Senhor, você é o meu Salvador. Eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz para me salvar. Eu creio que Jesus Cristo pode perdoar os meus pecados hoje. E eu quero receber a paz da eternidade. Por isso eu declaro: Jesus é meu Salvador pessoal. Ele é o meu Senhor hoje. Em nome de Jesus. Se você realmente crê nisso, diga amém.